Dessa vez vamos ter aqui uma aula muito especial sobre geografia. Então, pegue seu material, se estiver confortável, que a aula já vai começar. Na aula de hoje de geografia, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho com o tema Onde Você Vive. Vai continuar explorando ali a questão das paisagens, beleza? Então, ó, aqueles que gostam de explorar, de conhecer um pouquinho mais sobre o local onde vivem e também sobre outros tipos de paisagem, esse aqui vai ser a aula para a gente aprender mais, beleza? Então, vamos seguindo. Onde você vive? E aí, onde é que vocês vivem? Seria na cidade? Seria no campo? Vamos verificar um pouquinho sobre isso, mas antes, vamos retomar um pouquinho o que seria a ideia de paisagem. Vamos lá? Você se lembra das paisagens? Nós já estudamos elas antes. Vamos lembrar? Paisagem natural são aquelas que se mantêm preservadas ou quase intocadas pelo ser humano. Exemplo, algumas florestas, as geleiras lá no norte, não é isso? Essas são paisagens naturais. E o que são paisagens antrópicas ou ainda paisagens culturais? São aquelas paisagens que o homem adaptou para conseguir viver lá. A cidade, o próprio campo, certo? São exemplos ali, ó, de paisagens antrópicas. Antrópica se refere justamente à questão do ser humano, a questão lá de algo que foi feito pelo ser humano, beleza? Mas o que é paisagem mesmo? Paisagem para a geografia significa duas coisas. Tudo aquilo que os sentidos humanos, tato, audição, olfato e visão, podem captar. Tudo aquilo que sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo aquilo que sua audição escuta é uma paisagem. Portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o significado da paisagem, é só clicar aqui nesse link, tá certo? Para poder ir lá para o escolakids.com.ol.com.br, tá bom? Que você vai ter ali um artigo bem bacana sobre as paisagens, explicando cada vez mais sobre elas. Então vamos lá, a gente sabe aí que temos dois tipos de paisagem, né? As paisagens naturais e as paisagens antrópicas ou culturais, ok? As paisagens que nós vamos trabalhar hoje são paisagens do tipo natural, das paisagens ali, ó, que foram modificadas pelo ser humano, que são justamente as paisagens da cidade, certo? Da zona urbana e a paisagem da zona rural. Vamos ver esse videozinho aqui sobre as paisagens, para a gente lembrar um pouquinho antes de seguir com as duas paisagens modificadas que nós temos. Vamos lá. Hoje é bem mais comum encontrar uma paisagem transformada do que uma paisagem natural. A paisagem transformada nós vemos todos os dias, nas ruas, nas casas, por onde você olha, você se depara com tal paisagem. Tudo porque com o passar dos anos, as construções foram sendo feitas no lugar da natureza. Veja esse exemplo. Mesmo em áreas mais remotas, como o Polo Norte, temos um modelo para explicar. Alguém aqui sabe que paisagem é essa? É uma paisagem natural, Dorinha. Por quê? Porque ela só tem elementos naturais, nesse caso as geleiras e o mar. E se olharmos assim, como fica a paisagem? Assim ela é uma paisagem transformada por causa do iglu do esquimó. Agora um exemplo típico do interior do Brasil. Vocês podem ver aqui uma paisagem natural. Sim, tem o rio, as árvores, as rochas e a floresta. Pois bem, se adicionarmos as transformações e modificações do homem, teremos uma paisagem transformada. Mesmo no sítio, temos a paisagem modificada pelo homem. Ah, a ponte, a casa e a roça lá atrás, não é? Sim, e olha que ele desmatou muita árvore para colocar a roça ali naquele lugar. Imagine então uma serra, como a Serra da Graciosa, no Paraná. Ela era uma floresta densa e possuía serras altíssimas no passado, mas foi justamente ela que foi desmatada para a construção dos trilhos.
Nossa, deve ter sido perigoso para as pessoas que construíram essa estrada de ferro nos precipícios, não, Dorinha? Pois é, crianças. O progresso tem um preço. A natureza e o ser humano também sofrem com a paisagem transformada. O ideal é que se tenha um progresso sem destruição da natureza. E é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Uma coisa legal para fazer é uma análise sobre os locais onde vocês moram. Procure falar com alguém que conhecia a sua rua ou algum lugar que você conhece hoje e saber como era antes. Com certeza você vai poder se deparar com várias mudanças e perceber quanta coisa está diferente. Vocês viram aí a questão das paisagens, né? Que nós temos aí dois tipos de paisagens: as paisagens que são naturais, que já vêm ali da natureza, tal qual ela criou, tá certo? E as paisagens que o ser humano modifica e adapta ela para poder sobreviver naquele local. As vantagens de nós, seres humanos, certo? É que justamente a gente sobrevive a um ambiente não porque necessariamente a gente se adapta a ele, mas porque a gente consegue adaptar o meio ambiente às nossas necessidades. Isso é bom por um lado, tá certo? Mas também causa prejuízos por outro lado. Ok, turminha? Então vamos seguindo aqui para ver o que nós temos para hoje com relação à questão das paisagens modificadas, no caso da zona urbana e da zona rural. Vamos lá. Olhe para fora do lugar em que você vive. O que é possível observar? E aí, o que é que vocês observam no local onde vocês vivem? Dá uma pausinha aqui no vídeo, dá uma olhada lá na janela rapidinho, certo? E observe com mais detalhe. Eu já fiz essa atividade antes de observação, tá certo? E agora a gente vai retomar ela aqui. Vocês vão observar ali com bastante atenção, verifiquem todos os detalhes, tanto materiais, elementos naturais, quanto elementos construídos pelo ser humano que você encontra lá, certo? Aí vocês vão pegar e fazer o seguinte: pega o seu diário de bordo e desenhe a paisagem que você observa. Então vocês vão aí, ó, fazer essa paisagem que vocês observaram, certo? Com o máximo de detalhes possíveis, ok? Não esqueçam nada, tá bom, turminha? Essa é uma atividade que você vai precisar do diário de bordo e vai ser desenhada. Vamos seguindo. Provavelmente você deve ter observado uma paisagem urbana ou será uma paisagem rural. E aí, o que vocês observaram? É uma paisagem urbana, uma paisagem da cidade, ou será uma paisagem rural, uma paisagem de sítio ou de alguma fazenda? Mas espera aí, existe mais de um tipo de paisagem? Existe. Vamos ver aqui, ó. Sim, na experiência de hoje vamos diferenciar paisagem urbana de paisagem rural. Vamos lá? Mas antes disso, então a gente fazer aqui uma leitura de um poemazinho para conhecer aqui também um pouquinho mais sobre os problemas de quando o ser humano modifica uma paisagem, quando ele interfere na natureza. Vamos lá? A natureza ameaçada. A natureza é o verde que nos ajuda a viver. Temos muito que preservá-la e não deixar o verde morrer. A natureza é um encanto que cobre a terra, mas aqueles que não pensam destroem com a guerra. Alguns animais de nossa fauna estão ameaçados de extinção, outros já foram extintos, como o solitário é o mergulhão. A derrubada das árvores, as queimadas e a poluição acabam com os seres vivos e deixam o solo sem proteção. O homem que vem ameaçando as próximas gerações vem acabando com as matas, deixando solos em erosões. Mas ainda há tempo de salvar a beleza, basta o homem acreditar e dar valor à natureza. Então aí também vocês viram, tá certo? Um poema justamente mostrando que o ser humano ele pode sim adaptar a natureza, tá bom? Mas desde que ele não faça isso de uma forma impensada, de uma forma ali, ó, que tire a casa, tire o lar dos animais, certo? Porque senão, se a gente acabar só desmatando, só destruindo a natureza, no fim das contas,
climáticas, tanto nós quanto as próximas gerações vão sofrer com isso, tá bom? E é claro, infelizmente a gente vai perder muitos animais aí, como já perdemos animais na natureza. Como foi, por exemplo, aí o caso dos dodôs, que já existiram, certo? Não é um animal inventado, já existiu esse pássaro. Vou até colocar aqui uma fotozinha dele para vocês poderem ver, tá bom? Que o ser humano acabou extinguindo essa ave, certo? Chegou lá em uma determinada região do planeta, do Novo Mundo, e acabou encontrando essa ave bem estranha, que parecia muito com uma galinha, que não voava. E acabou aí destruindo, certo? Extinguindo essa espécie. Quando a gente fala de extinção, a gente fala de desaparecimento de uma espécie, certo? Ela nunca mais vai voltar a existir. Temos aí muitas espécies que já foram extintas pelo ser humano e temos aí espécies que estão ameaçadas da extinção. Por exemplo, a arara azul, tá certo? As tartarugas ali, algumas espécies de tartarugas têm a sua ameaça, certo? De extinção. Muito bem. Então, vamos seguir. O que seria paisagem rural? Na paisagem rural predominam áreas verdes, com mais árvores e plantações. A fauna é mais diversificada, incluindo animais silvestres e domesticados. Em sua grande maioria, há menos aglomerações de pessoas e por isso a interferência humana na paisagem é menor. Então aí nós temos a paisagem rural, tá bom? Ela aí tem justamente menos pessoas, menos influência humana, mas ainda assim não deixa de ser uma paisagem que a gente pode considerar justamente como uma paisagem modificada pelo ser humano. A modificação foi menor aí, em certos aspectos, mas ainda assim ela existe, ok? Não é o caso, por exemplo, do desmatamento de várias árvores para justamente ter a área de plantio ou a área ali onde é criado os animais. E as paisagens urbanas, o que seriam? As paisagens urbanas são aqueles espaços das cidades, nelas há pouca paisagem natural, mas o que mais apresenta são elementos modificados, criação do homem, como prédios, casas, ruas, fábricas, carros, muita aglomeração de pessoas e por isso a interferência humana na paisagem é maior. Então vamos ver aqui. Mas eu sabia que essa ação dos seres humanos na natureza tem modificado muito o meio ambiente. Um dos problemas enfrentados é a alteração climática. Em algumas regiões do nosso planeta, ela pode ocorrer por meio de queimada de florestas, desmatamentos, utilização de combustíveis fósseis, aterros sanitários, entre outras consequências. Essa interferência humana no meio ambiente provoca um aumento na temperatura da Terra. Mas será que o aquecimento global é resultado somente da ação humana? Na realidade, uma das causas do aquecimento global é a ocorrência de um fenômeno chamado de efeito estufa. O fenômeno natural é importante para a manutenção da vida na Terra. No entanto, com a ação humana, esse aumento de temperatura tem sido intensificado, ou seja, a Terra está aquecendo mais do que deveria. E isso provoca um aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície terrestre. As consequências podem ser catastróficas. Vamos conhecer algumas delas? Antes da gente conhecer aqui um pouquinho das consequências, tá certo? Causadas ali justamente pelo efeito estufa, vamos dar uma pausa para poder refletir um pouquinho, tá bom? Vamos lá. A gente falou ali a questão das paisagens, né? As paisagens são tudo aquilo que o ser humano pode ver, ouvir e sentir o cheiro, tanto o cheiro quanto tocar, correto? Então, quais são os elementos da paisagem que nós temos? A gente vai ter ali a vegetação, a questão, por exemplo, do solo, certo? A questão da hidrografia, que é a questão da água, dos recursos hídricos, tá bom? A questão do clima. Esses aí são elementos que estão ali, vamos dizer assim, justamente envolvidos, tá certo? Com a questão da paisagem, a formação ali da natureza, tá bom? Sempre que a gente trabalhar com a questão da natureza, você sempre vai pensar o seguinte, que
tudo na natureza é conectado. Se eu modifico algo em alguma região, por exemplo, eu desmato ali uma floresta para poder criar um sítio, criar uma fazenda, isso aí vai ter repercussão em outras áreas da natureza. Por exemplo, aquela área dali que foi desmatada, o solo vai se tornar cada vez mais infértil e vai precisar de cada vez mais produtos ali químicos, produtos para justamente adubar a terra. Vamos ter ali a extinção de várias espécies animais que precisam daquela mata, certo? Que foi desmatada. Vamos ter ali um aumento da temperatura daquela região, porque a floresta ela serve também como espécie de filtro ali do ar. Ela vai diminuindo a temperatura do ambiente, vai retirando ali o gás carbônico da região, tá certo? O gás carbônico que é um dos elementos que aumenta a questão do efeito estufa, tá certo? O efeito estufa existe na natureza, normalmente ele já existia. Só que o problema é o seguinte, que esse efeito estufa, nos últimos anos, tá certo? Principalmente agora com a exploração do petróleo e de outros materiais não renováveis, ele vem aumentando. E aí nós temos problema com temperatura aumentando, problema com doenças, tá certo? A própria questão ali, ó, da morte de várias espécies animais, há geleiras acabando ali de gelar. Lembrando que a gente falou na aula passada foi que uma das maiores reservas de água potável do mundo estão ali nas geleiras. Okay? Então imagina toda essa água que está em formato de gelo, se ela derreter de repente, o que será que aconteceria? Provavelmente, né, muito das cidades e dos países litorâneos, certo? Ilhas, por exemplo, desapareceriam do mar. Temos aí, por exemplo, os casos que a gente já viu em várias notícias, né, de eventos naturais que ocorrem com as tsunamis. Imaginem se as geleiras elas desaparecessem, poderíamos ter esse aumento repentino dos mares, tá certo? Dos oceanos, e consequentemente muitas cidades acabariam aí sendo inundadas, ok? Então vamos seguindo aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as consequências do efeito estufa. Vamos lá? São várias as consequências do aquecimento global e algumas delas já podem ser percebidas em diferentes partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar, falei agora há pouco, devido ao derretimento das calotas polares. As calotas polares, pessoal, são esses blocos aqui de gelo, tá certo? Existem vários deles. Todos esses blocos de gelo são água doce, água potável, que a gente poderia utilizar, certo? Só que eles estão em formato sólido, né? E eles estão ali nos polos norte e polo sul, ok? Se por acaso esse gelo acabar derretendo, muito do nível da água vai acabar justamente aumentando e com isso atingindo vários países. Entre as atividades dos seres humanos que causam o aquecimento global e as mudanças climáticas, as principais são a queima de combustíveis fósseis como petróleo, derivados ali do petróleo, carvão mineral, usados na produção de energia para atividades industriais e transportes, as mudanças no uso do solo, agropecuária, descarte de lixos e desmatamento. Todas essas atividades emitem grandes quantidades de gases formadores do efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é tanto efeito do consumo ali derivados do petróleo e do carvão, tá certo? Quanto outras ações que o ser humano faz, como a questão da agropecuária, a questão ali do não cuidado com o solo, tá bom? No momento ali que a gente tem um solo que sofre, por exemplo, contaminação por produtos químicos, ou por exemplo, ele é desmatado, ele não fica com a sua proteção, isso também influencia em outros eventos, tá certo, da natureza. E agora vamos ver aqui um momento para a gente trabalhar um pouquinho com essas informações que a gente viu da paisagem. Vamos lá? Organizando e registrando. Paisagem você observou e desenhou em seu diário de bordo.
volte lá no seu diário-bordo, aquelas paisagens que você desenhou no comecinho dessa videoaula, certo? E reveja ela. Vamos ver aquilo que você registrou. Registre logo abaixo do desenho quais elementos aparecem. Quais são esses elementos? Você viu árvores, casas, você viu uma fazenda, uma horta, o que você viu? Você vai registrar lá, beleza? Quais elementos foram modificados pelo homem? Então, ó, você vai verificar aí quais foram os elementos que foram realmente modificados, adaptados ali pelo ser humano. E há elementos naturais, algum elemento aí que é ainda da natureza, que foi ainda preservado. A gente viu que, por exemplo, na zona rural, né, a gente, embora seja um ambiente, uma paisagem ali que é considerada modificada pelo ser humano, nós podemos encontrar alguns poucos momentos, né, alguns espaços ali que tem elementos ainda da natureza, certo? Por exemplo, uma mata próxima a uma fazenda, a um sítio, certo? Esses são elementos naturais que estão ali próximos de uma paisagem modificada, beleza? Agora, olhando para o seu desenho, escreva um pequeno texto apresentando as características do local em que você vive. Complete o texto escrevendo algumas atitudes que podem ser tomadas no dia a dia para evitar o acúmulo de lixo, desmatamento e outro tipo de poluição. Chame as pessoas que vivem com você e leia em voz alta a sua produção textual. Então, ó, depois aí de você ter feito a sua produção lá, o seu registro em formato de desenho, ter respondido aí essas 3 perguntinhas, tá bom? Você vai agora produzir um pequeno texto, tá bom? Sobre aquilo que você aqui viu, certo? Do local onde você vive, quais são as características dele, okay? As atitudes que você pode tomar no dia a dia para justamente evitar o acúmulo de lixo, o desmatamento. Lembrando, cada um de nós pode fazer, mesmo que seja uma pequena ação, certo? Para poder ajudar a preservar a natureza. Depende de cada um de nós, não basta só a gente exigir do poder público, exigir dos governadores, prefeitos e presidente que haja uma modificação. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Inclusive, por exemplo, a própria questão de escolher representantes adequados, que saibam aí a importância do meio ambiente para a gente, ok? Vamos lá, o que é que nós aprendemos na experiência de hoje? Observamos a diferença entre paisagem urbana e paisagem rural, aprendemos sobre o aquecimento global e mudanças climáticas, né? Compartilhamos o aprendizado através de um texto informativo e aqui, ó, quem quiser saber mais, nós temos 3 leiturazinhas bem bacanas sobre a mudança climáticas, as características da paisagem urbana e rural e o efeito estufa, aquecimento global. Além disso, nós temos também 3 videozinhos, um sobre zona rural e zona urbana, tanto em Libras quanto sem, certo? Libras é a língua de sinais que as pessoas surdo-mudas, elas utilizam, certo? É uma língua à parte, certo? Que existe aqui no Brasil. E nós temos aí no Brasil a língua portuguesa, não é isso? E nós também temos a língua de Libras, que é a língua dos sinais. Além dessas 2 línguas, nós temos aí também as línguas indígenas, que são outras línguas que existem aqui. Mas oficialmente a língua do Brasil seria português e a Libras ali, no caso, como língua de sinais, ok? Bom, por hoje é só. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de comentar aqui para dizer como é que a gente pode melhorar esse vídeo, tá certo? E claro, se possível, compartilhe com um colega para que esse canal ele possa cada vez mais atingir outras pessoas, tá bom? Para que a gente possa também desenvolver aqui práticas cada vez mais conscientes, para justamente desenvolver uma sociedade melhor para o futuro. Um abraço forte, por hoje é só e tchau!